Barbosa para proferir o seu parecer. Eu vou direto ao voto, é um voto mais longo e por isso vou direto a ele. O projeto de lei complementar 454 de 2014 pretende regulamentar a concessão de aposentadoria à pessoa com deficiência titular de cargo público efetivo no âmbito da União, Estado e Distrito Federal e dos municípios, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. Em atenção ao princípio constitucional da isonomia, a proposição visa promover justiça ao servidor público com deficiência, tendo em vista que o legislador já concedeu direito à aposentadoria especial à pessoa com deficiência segurada do regime geral da Previdência Social. Com a edição da Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013, que regulamentou o disposto no parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição. Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente deferido mandatos de injunção impetrados por servidores públicos com deficiência que solicitam o exercício desse direito, inclusive para determinar a aplicação do artigo 57 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, que é a Lei dos Benefícios do Regime Geral da Previdência, e, posteriormente, a aplicação da Lei Complementar número 142, de 2013, em razão da mora legislativa. Com a edição da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, que alterou o sistema da Previdência Social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias, ficou estabelecida a seguinte disposição. Artigo 22. Até que a lei discipline o parágrafo 4º-A do artigo 40, o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência assegurada no regime geral da Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de Previdência Social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar número 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data da entrega em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. A emenda constitucional número 103 de 2019 também alterou a redação do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, para estabelecer que é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º. Além disso, acrescentou o parágrafo 4A do artigo 40 da Constituição para prever que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Com isto, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, com a edição da Emenda Constitucional 103 de 2019, a União não possui competência legislativa para dispor sobre a aposentadoria especial dos servidores estaduais, distritais e municipais com deficiência, conforme se vislumbra na decisão do Tribunal Pleno no agravo regimental do mandato de injunção 4245.
Ementa. Agravo regimental no agravo regimental do mandato de injunção, aposentadoria especial de servidor público, portador de deficiência. Alteração superveniente do quadro normativo, emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, servidores públicos federais, artigo 22 da emenda constitucional e 103 de 2019, perda superveniente do interesse de agir servidores públicos estaduais, municipais e distritais, competência legislativa de cada ente federativo, na forma do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição da República, mandato de injunção julgado prejudicado. Um mandato de injunção surge com a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgadas pelo Constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela lei fundamental. 2. A aposentadoria especial do servidor público portador de deficiência está consagrada como direito previsto no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição da República, antigo artigo 40, parágrafo 4º, 1, incluído pela Emenda Constitucional 103 de 2019. 3. A Emenda Constitucional 103 de 2019 predica em seu artigo 22, caput, que a aposentadoria especial do servidor público federal portador de deficiência é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 142 de 2013, que deve ser aplicada, inclusive, nos períodos de prestação de serviço anteriores à sua vigência, até que seja editada a lei complementar exigida pelo artigo 40, parágrafo 4º da Constituição da República. 4. O artigo 50 da Lei 8.203 de 91 não é aplicável para fins de verificação dos requisitos para aposentadoria especial de servidor público de pessoas com deficiência, porquanto o diploma legislativo não rege em nenhum aspecto os critérios necessários à apreciação administrativa desse modelo de aposentadoria especial. 5º, em caso, as entidades impetrantes que representam ou substituem servidores federais não mais possuem interesse processual na concessão da ordem injuncional. Isso porque, desde o início da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, a autoridade administrativa responsável pela apreciação do pleito de aposentadoria não mais pode negar-se ao fazê-lo com fundamento na ausência da norma regulamentadora do artigo 40. Parágrafo 4º da Constituição da República. Deveras, embora subsista a ausência de lei complementar específico, o vácuo normativo não mais representa inviabilidade do gozo do direito à aposentadoria em regime especial dos servidores públicos federais, portadores de deficiência, na forma do artigo 22, caput da Emenda Constitucional 103 de 2019. O artigo 40, parágrafo 4º da Casa da República, incluído pela Emenda Constitucional 103 de 2019, predica que cada ente político da Federação deverá estabelecer, em relação aos seus próprios agentes estatais, por meio de leis complementares a serem editadas, no âmbito de cada uma das unidades federadas, o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores com deficiência. 7. A comatação de eventual lacuna legislativa existente na regulamentação da aposentadoria especial de servidores públicos estaduais, municipais ou distritais portadores de deficiência deverá ser realizada por meio de legislação complementar a ser editada pela correspondente unidade da Federação, de sorte que a União Federal não mais possui competência legislativa para dispor sobre a aposentadoria especial desses servidores, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 113 de 2019. 8. A ausência de competência legislativa da União Federal para regulamentar a aposentadoria especial de servidores públicos estaduais, municipais ou distritais de pessoas com deficiência implica a ilegitimidade passiva do Presidente da República ou do Congresso Nacional para figurarem como autoridades ou órgãos estatais coatores, o que pode, consequente,
afasta a competência desta Corte para apreciação em mandamus na forma do artigo 102, inciso 1, letra Q da Constituição da República. 9. Exposit-se reajusta o voto para reconsiderar as decisões constantes no EDOX 35 e 45 e declarar o mandato de injunção prejudicado diante da superveniência da Emenda Constitucional 103 de 2019, prejudicado o agravo interno interposto pela União. 42 e 45, AGR e AGR, Tribunal Pleno do Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 27 de abril de 2020, publicado em 22 de 6 de 2020. Deve, portanto, ser alterado o texto do PLP que chegou à Câmara após a aprovação do Senado Federal e também foi aprovado por unanimidade na Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço Público desta Casa, para restringir sua aplicabilidade apenas ao servidor com deficiência titular de cargo público no âmbito da União. Ao PLP 454 de 2014 foram apensados PLP 273 de 2019, PLP 98 de 2020, ambos pretendem alterar a Lei Complementar 142 de 2013. São as seguintes alterações promovidas pelo PLP 273 de 2019. Alterar o caput do artigo 3º da Lei Complementar 142 de 2013 para incluir o servidor público nas regras da Lei Complementar. Acrescentar o parágrafo 1º do artigo 3º, remunerando o parágrafo único, que passa a ser parágrafo 2º, para que os tempos de contribuição de que tratam os incisos 1, 2 e 3 sejam reduzidos em 10% para o segurado, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes ou para o segurado com enquadramento em atividades com periculosidade. Revoga o artigo 10º da Lei Complementar 142 de 2013, que estabelece que a redução do tempo de contribuição prevista nesta lei complementar não poderá ser acumulada no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurado aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física. Entendemos serem meritórias as propostas apresentadas pelo PLP 273 de 2019, à exceção da inclusão do servidor público nas regras da Lei Complementar 142 de 2013, tendo em vista as peculiaridades do regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos e em razão do disposto parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, que determina que cada ente federativo elabore legislação tratando do regime próprio da Previdência Social dos respectivos servidores. Entendemos que a lei complementar que estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria dos servidores públicos da União deve vir em norma autônoma, desvinculada da Lei Complementar 142 de 2013. Quanto às demais alterações, foram incorporadas ao parecer, pois a Emenda Constitucional 103 de 2019 não veda a acumulação da redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência com a redução em razão dos exercícios de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, considerando que a pessoa que não possui deficiência, mas exerce atividades em condições prejudiciais à saúde ou perigosas, tem direito a tempo reduzido de contribuição, nada mais justo que a pessoa com deficiência possa gozar também dessa redução. O PLP 98 de 2020, por sua vez, altera a redação do artigo 3º da Lei Complementar 142 de 2013 para reduzir o tempo de contribuição da pessoa com deficiência segurado o regime geral da Previdência para fins de concessão de aposentadoria nos seguintes termos. Nos casos de segurado ou segurada com deficiência grave, 1. Aos 20 anos de tempo de contribuição sem limite de idade. Ou aos 15 anos de tempo de contribuição comprovada a existência de deficiência durante igual período e 55 anos de idade. No caso, segurado ou segurada com deficiência moderada, aos 25 anos de tempo de contribuição sem limite de idade ou aos 15 anos de tempo de contribuição comprovada a existência de deficiência durante igual período de 57 anos de idade.
No caso do segurado ou segurada com deficiência leve, aos 30 anos de tempo de contribuição sem limite de idade, aos 15 anos de tempo de contribuição comprovada a existência de deficiência durante igual período e 60 anos de idade. Também alterado o artigo 4º, estabelecendo que a avaliação da deficiência será biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, que considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho da atividade e a restrição de participação. Deixamos de incorporar as alterações providas pelo PLP 98 de 2020, o artigo 3º da Lei Complementar 142 de 2013, pois a proposta não apresenta requisitos distintos do tempo mínimo de contribuição para homens e mulheres com deficiência adquirirem aposentadoria, nem idade mínima para se aposentar, contrariando o disposto em emenda complementar 103 de 2019, que exige idade mínima e tempo de contribuição. Acatamos, por sua vez, a alteração promovida no artigo 4º, pois a emenda constitucional 103 de 93 acrescentou o parágrafo 4º-A ao artigo 40, o inciso 1 ao parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, para determinar que a avaliação da deficiência será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Por fim, replicamos as alterações promovidas ao texto da Lei Complementar 142 de 2013 para o texto que estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos com deficiência, e também alterações de remissões e dispositivos do texto constitucional em razão de alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Cabe destacar ainda que, nos termos do parágrafo único do artigo 126 do Regime Interno da Câmara dos Deputados, a comissão que tiver de apresentar parecer sobre proposições e demais assuntos submetidos à sua apreciação cingir-se-á à matéria de sua exclusiva competência, quer se trate de proposições principal, de acessória ou de matéria ainda não objetiva em proposição. Assim sendo, não teremos comentários relativos à constitucionalidade da proposição em análise, pois é atribuição específica da CCJ manifestar-se sobre tal assunto. Em face desse exposto, e inclusive fazendo aqui um indicativo que deveria já o Executivo ter enviado a regulamentação da aposentadoria especial do servidor e não o fez até esse dado momento, sendo que no regime geral da Previdência nós já temos essa regulamentação, tratando trabalhadores com deficiência de forma diferenciada. No mérito, nós encaminhamos pela aprovação do projeto de lei complementar 454 de 2014 e de seus apensados, projeto de lei complementar 273 de 2019 e o 98 de 2020, na forma do substitutivo em anexo. Esse é meu voto, senhora presidente e nobres colegas. Muito obrigada, nobre deputado Eduardo Barbosa. Parabéns pelo seu relatório. Muitíssimo importante, meritório, que trata sobre a aposentadoria dos servidores públicos com deficiência.